A paz do Senhor, meus irmãos. Querido, abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 11, apenas o versículo 28. É um texto bastante conhecido de todos os que nos ouvem nesta noite. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo 28. É muito bom estar na presença do Senhor, queridos. E a vocês também que estão conectados conosco nessa noite, é um privilégio poder estar aí com você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja esta noite. Nos diz assim, queridos, a santa palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, em algumas traduções dirá sobrecarregados, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, palavras do Senhor Jesus, nós ficamos sempre a pensar e a meditar em que contexto Jesus vai transmitir este ensinamento, esta grande verdade, estas verdades. A verdade, meus irmãos, é que Jesus, quando começa a pregar a sua palavra, começa a proclamar o reino de Deus, começa, meus irmãos, a se aproximar das pessoas, se aproximar dos seus compatriotas hebreus, os israelitas. Jesus sofre muitas rejeições, queridos. Os seus contemporâneos, os seus, digamos assim, irmãos, não dão sequer atenção a Jesus, muito pelo contrário. Jesus passa a ser perseguido, Jesus passa a ser uma pessoa muito mal vista no meio da sociedade. Até porque, meus irmãos, o Messias prometido, o grande libertador que eles tanto aguardavam, era uma pessoa que, na visão deles, seria uma pessoa que viria libertá-los da opressão romana, viria livrá-los das altas cargas tributárias que eles sofriam naqueles dias. E vem um homem pregar um evangelho diferente, uma mensagem diferente, uma palavra diferente. Vem um homem dizer que se alguém lhe ferir uma face, você deve virar a outra. Se lhe obrigar a caminhar uma milha, vá duas com eles. Se pedir uma peça de roupa, da túnica, da capa, de tudo a essa pessoa. E as pessoas não gostam muito das informações que Jesus vem transmitir com relação ao reino de Deus. Porém, meus irmãos, Jesus, ao perceber isso, e se você observar os versículos anteriores, Jesus ainda vai falar das cidades que receberam os milagres e não deram crédito à sua mensagem, não deram crédito à sua pregação. Ele vai falar de Corazim, ele vai falar de Betsaida, ele vai falar das cidades impenitentes. Só que agora, meus irmãos, Jesus, e sabedor de todas as coisas, e o mais importante de tudo, meu irmão, Jesus sabia que ele sofreria a rejeição dos seus irmãos hebreus, mas haveriam pessoas, queridos, que estavam ávidas, estavam necessitadas, precisavam das palavras do Senhor Jesus. E Ele então, meus irmãos, vai trazer um convite a essas pessoas. Você que está cansado, você que está sendo oprimido na sua vida, Jesus vem fazer uma proposta a você. Jesus vem convidar essa pessoa. E se você está aqui esta noite nessa mesma condição, Jesus quer fazer algo por você. Jesus quer aliviar a sua carga. Jesus quer tirar de sobre a minha e a sua vida tudo aquilo que nos afasta da paz que nós precisamos ter em nossa alma, da proximidade que nós precisamos ter com o nosso Deus. Meu irmão, se existe algo que tira o sono, que tira a paz, que tira o sossego das pessoas, irmãos, são as incertezas do amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que nós iremos conquistar amanhã. E Jesus, meu irmão, vem fazer um convite. Irmãos, a palavra aliviar aqui é bem simples. Pensa naquele dia que você está trabalhando pesado e alguém chega e diz assim para você: eu vou te ajudar agora. É como se Jesus dissesse assim para aquela pessoa. Vou dar um exemplo básico a você, querido. Aquela pessoa que está descarregando um caminhão de blocos de cimento. A pessoa está ali fazendo um trabalho pesado. Aí chega e fala assim: para aí, deixa que eu vou trabalhar no seu lugar agora. Deixa que eu vou aliviar a carga no seu lugar. Meu irmão, sabe aquele fardo pesado que você carrega sobre você? Seja ele de culpa, de incerteza, de preocupação, de ansiedade, seja o que for. Jesus quer aliviar a sua carga hoje. Jesus quer tirar de dentro da sua alma hoje tudo isso que tem pesado, tem tirado a sua paz. É isso que Jesus vem anunciar e vem a proclamar às pessoas. Meu irmão, nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos acreditar que o cristão, ele não passa por problemas, ele não passa por dificuldades, ele não fica preocupado, ele não fica chateado. Meu irmão, existem exemplos inúmeros na palavra de Deus que vão nos relatar que nunca existiu supercrentes, meu irmão.
Todos os modelos, entre aspas, de super-heróis que nós tentamos idealizar na Bíblia, a Bíblia vai nos transparecer, vai nos mostrar que estas pessoas também tinham dificuldades assim como nós temos. Irmãos, nós já estudamos há poucos domingos atrás, quando falava-se a respeito do profeta Elias na escola dominical, no último trimestre. Nós vemos um homem, meu irmão, capacitado por Deus, que vai propor um desafio no alto da montanha, lá no alto do Carmelo, vai reunir tantos profetas adversários, podemos assim dizer, e vai propor um desafio da presença de Deus se manifestar, se materializar, descendo fogo do céu. Você conhece a história, mas a verdade é uma só, meu irmão. Este mesmo homem que propõe um desafio de fé perante todo o reino, perante toda a nação, no dia seguinte, podemos imaginar assim, ele recebe um bilhete, ele recebe uma mensagem, vamos usar uma palavra mais moderna, ele recebe uma mensagem de WhatsApp dizendo assim: Elias, assim como você fez com meus profetas no dia de ontem, por certo que até esta hora amanhã você vai morrer. Aí você pode dizer assim: não, mas Elias era um super crente, Elias orava e descia fogo do céu e estava tudo certo. Elias ficou preocupado com essa mensagem. Irmãos, tem tanta mensagem que chega na nossa vida, tantas notícias, tantos acontecimentos que nos tiram a paz, que nos tiram a alegria. E aí, ao mesmo tempo, meu irmão, que você está ali, de joelhos dobrados, clamando pela presença de Deus, alguma má informação pode chegar até você e pode tirar a sua paz. Elias, meu irmão, naquele momento, eu e você pensamos, que nada, Elias agora vai orar e Deus vai mandar matar a mulher lá. Não, nada disso. Elias sai, literalmente fugido. Ele sai pelo caminho, agora preocupado, porque ele recebeu uma ameaça em sua vida. Ei, irmão, não há tanta presença de Deus na minha e na sua vida, meu irmão, que seja suficientemente importante para nos blindar de tantas adversidades que nós passamos, meu irmão. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Deus nos conhece, querido. Deus sabe das nossas fraquezas, meu irmão. Deus sabe aonde a dor vem, meu irmão. E no momento em que ela se abate, meu irmão, a nossa primeira solução é se esconder. A Bíblia diz que Elias vai para debaixo de um zimbro. Pastor, onde vai chegar nessa história? Preste atenção. Elias vai para debaixo de um zimbro, meu irmão. E naquele momento, querido, me perdoe, a Bíblia é tão clara, meu irmão. E às vezes, irmãos, a gente ouve algumas mensagens, se a gente não filtrar bem os nossos ouvidos, nós começamos a imaginar que tudo é falta de Deus, que tudo é pecado, que tudo é ausência de Deus. Irmãos, Elias vai nos retratar, irmãos, de forma clara e específica, o quadro de uma pessoa que, se não estava quase com o pezinho entrando numa crise de depressão. Credo, pastor? Elias entra para debaixo de um zimbro e fala: Senhor, eu não sou melhores que os outros, eu não sou melhores que os outros profetas. Senhor, mata, acaba com tudo, Senhor. A vida já não tem mais sentido, Senhor. Oh, meu irmão, nós precisamos entender, querido, que haverá dias que nós vamos precisar entrar debaixo de um zimbro também, querido. E entrar debaixo de um zimbro não é feio, meu irmão. A palavra zimbro vem da ideia de atar, de juntar, de reunir as coisas. Elias, irmãos, vai para debaixo de um zimbro, na ideia dele, para perder as expectativas. No ideal de Deus, era para juntar força novamente, meu irmão. Vou te dar uma boa notícia, você está debaixo do zimbro hoje aqui, querido. Aqui é o lugar em que Deus alivia a carga, junta novamente as forças, nos dá alimento espiritual para continuar a jornada. Você está cansado, está sobrecarregado, entra debaixo do zimbro. Jesus te alivia a tua carga, alivia o fardo e você permanece caminhando rumo às mansões celestiais. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. O capítulo é o 4, verso 35 e também o 5, verso 1. Feliz nesta noite por estar aqui. A gente, às vezes, sai para pregar um pouquinho para fora e a gente fica um tempo sem vir. E eu falei para o pastor, ontem eu tive participando de um culto ali na nossa congregação da Ana Rosa e me surpreendeu o tanto que Deus abençoou aqueles jovens ali ontem, foi coisa tremenda. Eu disse até assim, faz tempo que a gente não participava de um mover tão profundo e tão glorioso no meio daquela juventude ali, viu? Parecia que o céu tinha ficado baixinho naquele lugar, era coisa assim gloriosa.
E nós chegamos ali, pastor, a hora que saí de casa meio apressado, e eu acho que eu derrubei minha máscara na rua, né? Eu entrei no carro e não vi, eu cheguei lá na igreja e eu falei, meu Deus, eu não tenho máscara, e agora? E aí eu cheguei lá no culto, perguntei ao irmão que estava dirigindo lá, o Belo, né, que o Moriá estava aqui na sede, eu falei, Belo, e agora o que eu faço sem máscara, né? Eu entro ou não entro, eu fico ou não fico? Ele falou assim, não, entra aí, e a máscara do Espírito Santo vai estar aí na sua boca aí para você ficar no culto. E eu fiquei ali meio constrangido, porque está todo mundo de máscara, você sentado no púlpito sem máscara, né? Fiquei constrangido com a coisa. E aí eu falei assim, sabe uma coisa? Quem nos protege é Deus, quem nos garante é Deus, e como o Max cantou agora aqui, a Flavinha, né? É tudo para Ele, a glória é dEle, o ambiente é dEle. E quando eu comecei a deixar esse pensamento de lado, eu percebi que eu estava me incomodando com algo que é necessário. Porém, queridos, na casa do Senhor, existe algo muito mais importante, que é a presença do Senhor. O senhor sabe que não foi por vontade ou por querer, mas aconteceu de ter derrubado a máscara na rua, e eu cheguei ali, e Deus abençoou aquele culto, que nós acabamos ali, já era quase 9 horas da noite, o culto começou às 6, e debaixo do poder de Deus, e Deus é assim que Ele faz, né? Eu fiquei feliz aqui, a hora que eu vi os varões cantando ali, quando atravessar o mar da Galileia, né? E o Gersinho até falou, vamos atravessar o mar, né? E a gente lembra lá de trás, de quando a gente cantava essa música lá na mocidade, há uns 30 anos atrás, e a gente fica pensando assim, né, que coisa gostosa, né? Você relembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez e continua fazendo nos dias de hoje. Amém? Abra sua Bíblia aí, Marcos 4, verso 35, e diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram nele dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Chegaram então a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, e entrando ele no barco, rogava-lhe, e o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Uma leitura um pouco extensa nesta noite, mas para nós nos situarmos dentro daquilo que nos propusemos a trazer aos irmãos nesta noite. Meus queridos, um homem aqui numa cidade chamada Cidade de Gadara,
uma cidade que estava do outro lado do Mar da Galileia, né? Do outro lado. E é interessante que Jesus fazia todos os seus milagres e o seu ministério discorria para o lado de cá. Era sempre para o lado de cá, porque o lado de cá é o lado de Israel, mas o lado de lá é a Cisjordânia. Então é um outro estado, é um outro território, é um outro local. Então Jesus, como ele veio para os seus, como a gente falou hoje de manhã na escola dominical, como Jesus veio pregar para o povo de Israel, então o seu ministério deveria ser desenvolvido do lado de cá e não do lado de lá. E é interessante que a Bíblia diz que o Senhor fazia milagres, e o Senhor pregava a palavra, e muitas pessoas se achegavam a Ele, e muitos viam e testemunhavam daquilo que Jesus tinha feito. Mas interessante que, certa ocasião, Jesus parece até que do nada, ele fala para os discípulos assim: vamos entrar no barco e vamos atravessar o Mar da Galileia, vamos chegar do lado de lá. Mas Senhor, por que chegar do lado de lá? O que tem do lado de lá? Lá não é o nosso território, lá não é o nosso lugar, lá não é o nosso ambiente. Por que devemos atravessar o Mar da Galileia? E é interessante, queridos, que a Bíblia diz, e a gente leu aqui, versículo 35, que naquele dia, sendo já tarde, ou seja, já tinha acontecido tudo o que deveria acontecer ao longo do dia. E quem sabe alguns deles pensaram: o Senhor quer descansar. E estando do lado de cá, a multidão não permite. Estando do lado de cá, a multidão o cerca. E aonde o Senhor ia, ele não tinha um descanso. Então, quem sabe o Senhor agora, ele quer entrar num barco, atravessar, para ele poder descansar. Porque fisicamente era algo cansativo. E assim, eles pensaram e tiraram logo a conclusão, porque a Bíblia diz que ao entrar no barco, Jesus já procurou logo uma almofada, e ele se reclinou a almofada e começou a descansar. E quem sabe alguém dizia assim: realmente o mestre está cansado, realmente o mestre precisa repousar. E ali eles começaram a navegar naquele mar, sabendo que o mestre estava tirando o seu descanso, o seu repouso, porque humanamente falando, nós cansamos, mas nós passamos a entender também que pelo nosso cansaço, nosso Deus também se cansa. A gente começa a entender porque nós nos fadigamos, que também o nosso Deus se fadiga. Nós entendemos que porque nós precisamos repousar, o nosso Deus também tem uma necessidade de repousar. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías que nunca houve um Deus além de ti, que trabalha até hoje para aquele que nele espera. Talvez você possa estar cansado, talvez você possa estar exausto nesta noite, e quem sabe você até disse assim: hoje eu acho que eu não vou, eu vou descansar um pouco, o tempo está meio chuvoso, o tempo está um pouco convidativo para ficar em casa e comer ali, quem sabe, uma sopinha. Mas querido, você saiu da sua casa e quem sabe se reclinou nessa poltrona, e você disse: aqui está confortável, eu vou ficar aqui, eu vou ouvir, eu vou descansar, porque até Jesus descansou na almofada, eu vou descansar na poltrona aqui. Mas desde a hora que você entrou neste lugar, existe um Deus esperando o louvor que sai da sua boca, existe um Deus esperando o glória a Deus e o aleluia, porque Ele veio aqui, como a Meire disse, não para satisfazer você, mas para ser satisfeito com a glória que você entoará a Ele nesta noite. E a gente muitas vezes, querido, toma por base Deus pelos nossos princípios. Nós não entendemos Deus pela ótica divina, mas nós entendemos Deus pela ótica humana. E eu quero dizer a você: o nosso Deus não se cansa, o nosso Deus não se fadiga, o nosso Deus não se estressa e nem fica, querido, exaustado aqui dentro da sua presença, não. A glória dele renova a nossa esperança e a nossa fé a todos os momentos. Aleluia! Você pode até ter chegado meio borocochô aí, não sei se você sabe o que é isso, né? Mas meio caidão aí, mas Deus vai fazer você sair diferente aqui nesta noite. Na presença do Senhor, as coisas se movem. E aí Jesus está lá na almofada, e começou a agitar, irmã Lívia, a água. E era quase de noite, porque eles saíram ali, já era tarde. E quando você, não sei se você já foi pescar no mar, alguma coisa assim à noite, é meio assombrado o negócio, né? Começa a agitar a água para lá e para cá, e você começa a ver aquele barulho, e você não enxerga direito,
e de repente começa a se levantar as ondas, e o evangelista diz aqui que as ondas cobriam o barco. As ondas eram mais altas que o barco que eles estavam. E Jesus dormia. E então eles disseram assim: não é possível que ele esteja tão cansado assim, a ponto de dormir diante de uma situação dessa. E no coração deles, eles começaram a pensar: nós estamos prontos a perecer, nós estamos prontos a morrer, e Jesus não se dá conta disso. Jesus não se percebe que nós vamos morrer. E quem sabe este pensamento pode passar na sua e na minha mente, que nós estamos sofrendo algumas coisas, alguns embates, e parece que Deus está alheio ao nosso sofrimento, e parece que Deus não está vendo o que nós estamos passando, e muitas vezes abrimos até a nossa boca e dizemos: Deus não está me vendo, Deus não está me percebendo. Ei, Jesus não dorme, a Bíblia diz que aquele que cuida nem tosqueneja. Aleluia! Pode ser muitas vezes que no seu pensamento ele esteja se esquecendo de você, mas a palavra para você nesta noite: Deus não se esqueceu de você em momento algum. Está levantando o mar, está levantando o vento, mas Jesus ainda está no barco. O vento está forte, mas Jesus está no barco. As ondas estão altas, mas Jesus está no barco. Você não vai afundar, aleluia! Você pode falar isso para o teu querido do lado aí: você não vai afundar. Fala para ele aí: você não vai morrer, você não vai afundar. Jesus está no barco. Aê! Precisamos reformular a nossa mente. Precisamos enxergar com os olhos divinos que tudo na vida tem propósito. Quem sabe Pedro falou para João: a gente estava tão bem em terra firme. Hein, pastor Isaí, para que atravessar o mar? Tem nada do lado de lá. Lá nem é território nosso. Para que atravessar esse mar? A gente estava tão bem. Para quê? Muitas vezes somos levados em lugares que não queremos ir, em situações que não queremos entrar, e a gente diz: Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Não tinha necessidade, não carecia de viver isso. Mas se você não entrar no barco com Jesus, você nunca vai poder contar as suas experiências, que um dia a fúria do mar se levantou, mas que o seu Deus se levantou com voz abundante e disse: aquieta-te mar, cala-te vento, e você foi livre. Quem não passa por dissabores também não vive milagres. Eu vou dizer hoje uma vez para você: quem não passa por dissabores não vive milagres. Nós precisamos nos lançar em fé, nós precisamos viver a fé do Senhor. E aqui está agora, chegando do outro lado. Ah, queridos, eu parece que vejo aquela situação. Ninguém mais reclamou. Ninguém mais abriu a sua boca, ninguém mais murmurou, porque perante a voz de autoridade do nosso Deus, não há ser humano que levante mais a sua voz. A última palavra vem do Senhor. Neste negócio que você está vivendo, a última palavra vem do Senhor. Nessa sua tribulação, a última palavra vem do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a viver uma hierarquia. Servir a Jesus não é democracia. Parece até estranho falar isso. Servir ao Senhor, irmãos, não é: eu acho isso, eu acho aquilo, o outro acha outra coisa. Não. Existe uma ordem imperativa que vem de cima para baixo. Nós temos que cumprir. Ah, mas o Senhor falou: ah, mas eu acho que é de outro jeito. Se você achar e você quiser fazer aquilo que você acha que é, você vai entrar por caminhos errados. Ah, mas eu não estou entendendo por que Deus está me caminhando para esse lado. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Você não precisa entender, você precisa crer.
Você precisa seguir a voz de comando. Aprenda a seguir a voz de comando, porque aquele que está dando a voz de comando, ele conhece o fim desde o princípio, ele conhece, queridos, o término dessa história. Você só sabe parte, mas o Senhor já sabe o que vai ser lá na frente. Talvez você seja parcial ainda, e você diga: eu não estou compreendendo a situação, mas não precisa compreender, Jesus está no barco, e isso basta. Isso basta. Ah, mas por que nós vamos atravessar esse mar? Você vai ver já já. Ah, mas por que eu estou passando essa fúria do vento? Você vai ver já já. Descansa, descansa, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Aleluia. Chegaram do outro lado, irmão Francisco, e a Bíblia diz que desceram. Que hora que era, gente? Já era de noite, porque saíram à tarde, o vento levantou de noite, e eles chegaram de noite lá. E de repente, ao descer do barco, vem um homem lá correndo do sepulcro. É estranho, né? Imagine você, né? Você chegar e... Hein, irmão Anjo? Daqui a pouco sai alguém correndo de dentro do cemitério. E o negócio é esquisito, né? Você espera chegar em algum lugar e receber uma recepção de alguém, alguém te cumprimentar com a paz do Senhor, mas você descer do barco e já sai alguém de dentro do cemitério correndo. É um negócio bem esquisito, né? E quem sabe, queridos, assustou até ali os discípulos que estavam com o Senhor. Mas a Bíblia diz que o homem saiu correndo dentro do sepulcro e se jogou aos pés do Senhor, o adorou, se jogou aos pés dele. E ao fazer assim, queridos, algumas características aqui na Bíblia que eu acho interessante. Quando ele se jogou aos pés do Senhor, queridos, primeiro, ele não tinha lugar aonde assentar, que a Bíblia diz que ele ficava andando pelos montes e pelo sepulcro de dia e de noite. Ele é um homem que não tinha parada. Segunda coisa aqui, diz que este homem estava nu. Esse homem estava nu. Terceira coisa aqui, esse homem estava louco, tinha perdido o seu juízo. Quarta coisa aqui, esse homem não tinha casa, ele morava nas tumbas. E outra, quinta coisa, esse homem não tinha mais nem parente, porque ele não tinha casa e não tinha os seus. Olha a situação de quem se joga aos pés do Senhor: nu, louco, sem casa, sem parente e sem ter lugar de parada, e ainda endemoniado. Legião, o senhor que é do meio artístico, mais ou menos, a Bíblia diz aqui que tenha 2.000 demônios. Tinha mais ou menos quantos mil? Tinha 2.000 porcos. Quantos demônios mais ou menos, pastor? Pode passar de 5.000? Irmãos, pelo menos de 5 a 6 mil demônios. Queridos, vocês todos já viram alguém endemoniado? Sim ou sim? Já vimos. É coisa bonita de ver? É coisa triste. Uma pessoa endemoniada é coisa triste. A pessoa, ela se torce, a pessoa vira os olhos, a pessoa baba, a pessoa fala grosso, a pessoa cria uma força. Eu me recordo que uma vez uma senhora, que ela ainda é da nossa igreja hoje, mas uns 25 anos atrás, quando ela aceitou a Jesus, ela veio com uma carga demoníaca tão forte na vida dela, que ali na congregação da Washington Beleza, quando os irmãos oraram, aquela mulher caiu, uma senhora até meio corpulenta, mas ela se rastejava no chão igual uma serpente, e ela entrava por baixo dos bancos, e ela levantava os bancos da igreja com as costas, jogando os bancos para cima, e a gente ficava pensando, como que pode, o banco da igreja é pesado, e ela jogava os bancos da igreja para cima, e eu me recordo como hoje, para envergonhá-la, a hora que ela ficou em pé, a blusa dela começou a explodir os botões, tudo assim, aquela mulher ficando dentro da igreja só de sutiã, e aquela situação triste de ver, triste, porque o demônio faz isso, ele quer envergonhar. O demônio quer fazer a pessoa ficar ali sem ter rumo diante dos seus pares. E de repente chega Jesus, e a Bíblia diz que a hora que ele chegou, não foi ele que foi até o demônio, mas o demônio saiu correndo de lá e veio se jogar nos pés dele. Enquanto os discípulos desconfiavam da fé no Deus que ele servia, achando que ele estava dormindo, os demônios sabiam quem era ele e se jogavam nos pés dele. O demônio estava mais crente do que os próprios discípulos, irmão. Os demônios confiavam mais que ele era o Filho de Deus do que os próprios discípulos.
E eles disseram assim ali agora: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, eu conheço você. Eu sei que você estava lá em cima com o Pai, lá de onde eu fui expulso. Eu sei que é o Senhor que comanda lá, e eu fui expulso para cá, mas agora o Senhor veio atrás de mim, o Senhor está me atormentando. Não manda eu ir embora não, deixa eu ficar aqui. Porque eles sabiam quem era o Deus dos céus. Sabe que a Bíblia diz que os demônios, eles creem e ainda estremecem. Eles confessaram: é Filho do Deus Altíssimo. Ah, meu irmão, a fé dos discípulos estava mais baixa do que a fé dos demônios. Olha que situação triste aquilo. E agora Jesus desce do barco na outra banda. E aí eu quero entrar na mensagem desta noite. Existe sempre duas bandas: a banda de Jesus e a banda do outro lado. A gente sempre está ou na banda de Jesus, ou a gente está do outro lado. E quem não está nem de um lado nem do outro, está sofrendo as afrontas do mar, está sofrendo as ondas altas, está sofrendo a força do vento. E nós precisamos decidir em qual banda nós estamos. Ou eu estou na banda de Jesus, ou eu estou na banda do outro lado. Porque na banda do meio não dá, porque no banda do meio a gente afoga. Tem um mar ali no meio. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus atravessou esse mar, chegou do outro lado. Mas ninguém que se propõe a ajudar alguém não deixará de ser afrontado. Não pense, os senhores, que a hora que você se lançar para estender a mão para alguém, que você não vai ter algum tipo de retaliação. Não pense, os senhores, que ao se lançar para ajudar alguém, o mar não vai se levantar contra você. Não pense, os senhores, que ao querer fazer o bem, não vai se levantar alguma calúnia ou alguma afronta contra a sua vida. Eu não sei, o pastor nunca disse aqui, mas eu tenho certeza que a partir do momento que o senhor lançou o projeto do ACEF, muitas ondas se levantaram. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Porque cada vez que você se propõe a fazer algo, sempre se levantam aqueles que são contrários. Quem sabe você está projetando alguma coisa, ou quem sabe você está com alguma expectativa, e você disse, e você ficou feliz por algo que aconteceu na tua vida, e você estava esperando, e você glorificou, e você chamou os amigos, e você celebrou com os amigos, e você ficou feliz com aquilo que estava lhe acontecendo, e você quis repartir a sua alegria. Mas de repente as ondas se levantaram, de repente o vento foi forte, e parece que a sua alegria foi por água abaixo, e parece que nada está dando certo, e você diz assim: por quê? E você vai orar e você diz só: por quê? Por quê? Por quê? Eu não entendo. Mas eu quero dizer uma coisa a você: quem te chamou para entrar nesse mar foi o Senhor. Foi Ele que disse: passemos para outra banda. Ele não vai deixar você sozinho no meio desse mar. Você pode estar perdendo as suas esperanças, você pode estar saindo pelo vão dos dedos o controle da sua situação, mas Jesus ainda está no barco. Ele não desceu do barco, não, ele ainda está no barco. A única vez que ele não estava no barco, ele fez o homem do barco andar sobre as águas. Escute isso. A única vez que ele não estava no barco, ele fez o homem do barco andar sobre as águas. Eu não sei qual é a sua situação nesta noite, mas se ele não estiver com você no barco, é porque ele está para o lado de fora. Mas você vai caminhar sobre essas ondas, mas você não vai afundar. Deus é fiel para te sustentar, meu irmão. Ele é fiel. E a palavra do Senhor, ela diz aqui, a palavra do Senhor diz aqui, queridos, que ele foi para libertar o gadareno, pastor Isaías. Ele foi libertar. E nós precisamos entender duas coisas. Liberdade é diferente de libertação. Liberdade é uma coisa, libertação é outra. Libertação nos torna livre para as coisas daqui, e liberdade nos torna livre para as coisas de lá. Libertação te torna livre para viver esta vida,
Mas liberdade te torna livre para viver as coisas celestiais. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Você será livre aqui, mas você também será livre lá, porque agora quem rege você é uma dimensão espiritual, quem rege você é um plano superior, e Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, e os caminhos do Senhor mais elevados que o nosso. Não andamos mais por caminhos terrenos, andamos por caminhos celestiais. Eu preciso me adiantar aqui, queridos. A Bíblia diz que demônios têm territórios. Demônios são territoriais. E eles ali comandavam aquele lugar. Aqui é terra nossa. Aqui quem comanda somos nós. Gadara é nosso. E isso era demonstrado na vida desse moço. O moço estava lá, servia, quem sabe, chacota, servia de algo repugnante na sociedade, servia de exemplo de loucura, e não é que o povo não queria dar jeito nele, não, porque a Bíblia diz que chegaram a prender ele com grilhões, com correntes, ele arrebentava tudo. Então alguém que tentou dar jeito nele, alguém tentou dar jeito naquela situação, mas não puderam, porque tem coisas que são coisas de Deus, tem coisas que são coisas humanas, e tem coisas que são coisas de Deus. Lidar com princípios divinos com coisas humanas não funciona. Lidar com princípios divinos com coisas humanas não dá certo. E prenderam com cadeias, com correntes, e ele arrebentava tudo aquilo ali, porque os demônios tomavam conta daquele lugar, daquela planície ali, em Gadara. E Jesus agora, ao encontrar-se com o moço, pergunta para ele: como era o nome do moço? Não. Como era o nome da legião? Por que ele pergunta? Por que você acha que ele pergunta o nome? Dá um tempinho para você me responder enquanto Isaías abre água para mim aqui, ó. Por quê? Quem sabe? Tá bom, só fio o dedo assim, aí, ó. Por quê? Tá bom, Zé. E aí? Um de cada vez, irmãos. Por que ele pergunta o nome? Tinha necessidade disso, professor Regina? Se uma coisa que a gente aprende na Assembleia de Deus é não fazer entrevista com o demônio. Assim, irmão Luiz? Não faz entrevista com o demônio. Mas Jesus também não era da Assembleia de Deus, né? Por que ele perguntou? Porque, queridos, quando você diz o nome, você diz a quem você pertence. Qual é a autoridade que está sobre a sua vida? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. E Jesus agora, para demonstrar qual era a autoridade que estava sobre aquele moço, pergunta o nome. E o moço agora responde: legião. O pastor Isaac disse aqui, legião compreende entre 5 e 6 mil soldados. E se era uma legião, estava vivendo naquele homem 5 a 6 mil demônios. E 5 a 6 mil demônios, era impossível humanamente alguém prender aquele homem. Eu me recordo que, ainda na minha infância, meu pai servia a outros deuses, e ele ficava endemoniado às vezes. Me lembro de muitas cenas, eu com 3, 4 anos, 5 anos, chegando em casa e meu pai endemoniado. E ele queria beber meu sangue, e ele gritava assim: eu preciso beber o sangue desse menino. Eu tenho que beber o sangue desse menino. E as pessoas trancavam ele dentro dos quartos e ele arrebentava a porta. Amarravam, ele arrebentava as cordas. Um dia, um tio meu, para esconder-me, colocou no carro dele, e nós entramos naquela rua do bosque, e meu pai correndo pelo meio do mato, igual um bicho, atrás do carro. E a hora que a gente pensou que tinha despistado, quando chegamos, em um certo lugar, meu pai saiu do meio do mato. Eu, como criança, vendo aquela cena, ele parou na frente do carro, e eu me lembro que ele catou na frente do carro, e ele levantou a frente do carro,
Quem estava dentro do carro começou a gritar. Um homem sozinho não levanta um carro, irmão. Porque era um demônio na vida dele, pastor. Um demônio. Graças a Deus foi liberto. Graças a Deus Jesus teve misericórdia. Mas imagine você, quase 6 mil demônios dentro de um homem. Que força não tinha esse homem? O que ele não arrebentava? O que ele não conseguia destruir? A única força que ele não podia era uma força desconhecida que estava vindo do outro lado do mar. Jesus de Nazaré. Não disse uma única palavra, apenas desceu do barco e a presença dele fez os demônios se jogarem no chão. Você está preocupado à toa. O Deus que te serve, Ele é mais poderoso do que tudo que há neste mundo. Daqui a pouquinho Ele vai descer do barco, Ele está vindo aí. E a hora que Ele chegou, o demônio, você está atormentando a gente, mas que Ele falou nada? Não disse nada ainda, por que está atormentando? E Ele disse, o espírito imundo, sai dele. E o espírito falou assim, olha, quebra o gai nosso aí, vai. Quebra o gai na minha versão, né? Quebra o gai nosso aí. Não manda nós para o inferno, não. A gente não quer ir para lá. Nem o demônio quer ir para o inferno, pastor Bimael. E naquele momento ali, Jesus viu uma manada de porcos e permitiu-lhe que eles entrassem no porco. Porque demônio, irmão, é diferente de anjo caído. Demônio não tem corpo. E demônio precisa de um corpo para ele habitar. Por isso que ele saiu do homem e entrou no porco. Porque demônio não fica vagando, demônio precisa de um corpo. Se não tiver um corpo, ele não tem como se manifestar. Ele não tem como agir sem corpo, ele precisa de um corpo. E aí eles pediram para entrar no porco. Mas a Bíblia vai dizer, pastor Vilmar, que nem os porcos aguentaram os demônios. Os porcos preferiram se jogar do alto do despenhadeiro dentro do mar, mas não quiseram se tornar endemoniados. E muitas vezes tem muitos homens que se permite viver com demônios dentro do corpo e vive uma vida como se tudo estivesse bem, mas vai chegar um momento, queridos, nós vamos ter que ter um encontro com Jesus, ou nós somos livres, ou nós somos endemoniados, não tem contra saída. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não há espaço para demônio em vida de crente. Crente não fica endemoniado. Se você vê um crente endemoniado, quer dizer, alguma coisa está errada com ele. E agora, ao chegar e expulsar, a Bíblia vai dizer para nós que aquele moço se assentou, os tratadores dos porcos foram à cidade, avisaram lá o que tinha acontecido, os donos dos porcos vieram e disseram, sai do nosso termo, sai da nossa cidade, aqui não é o teu lugar, aqui não te pertence. Só que a situação do moço, ela mudou. Olha para você ver o versículo de número 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. O moço que agora servia aos demônios, mudou a sua trajetória de vida, e ele dizia, Jesus, deixa eu ir com você, Jesus, me permita entrar no teu barco, Jesus, me permita seguir ao Senhor, porque quando o homem, irmãos, está numa situação ruim lá fora, e ele entende que Jesus é a única saída, ele quer estar aqui. Não existe essa ideia de dizer assim, eu vou ser crente em casa, eu vou ficar lá em casa. Não, você precisa estar aonde Jesus está, você precisa estar no mesmo barco. E Jesus diz assim, ei meu filho, não se preocupa não, você quer estar fisicamente perto de mim, mas você saiba de uma coisa, a partir deste momento sou eu que vou estar com você, aonde você for eu vou te acompanhar, a cidade que você for eu vou, volta para os teus, anuncia quão grandes coisas Deus fez por você. Jesus estava dizendo para ele assim, você não precisa estar dentro do barco, você precisa que eu esteja dentro de você. Você entende isso? Você entende isso? E a Bíblia diz que a multidão
ao chegar, aonde Jesus estava, verso 15, acompanha comigo por gentileza, a multidão da cidade. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião assentado. Bom, esse moço não sentava, esse moço andava de noite, e agora a Bíblia diz que ele estava assentado. A sua Bíblia diz que ele estava sentado ou assentado? Como diz a sua Bíblia? Sentado ou assentado? Toda a Bíblia diz que ele estava assentado. Porque sentar é você se reclinar em algum lugar. Assentar é você tomar uma posição e uma postura de responsabilidade. Sentar, você senta na cadeira. No trono, você se assenta. São duas coisas diferentes. Então, quando você se assenta, é a palavra grega para ser katizer, você se assenta, você toma a autoridade do lugar aonde você se assenta. Então, muitas vezes, você pode estar sentado perto de Jesus. Outra coisa é você estar assentado junto com Jesus. Tem muita gente que está junto, mas não está assentado. Tem muita gente que compreende o meio, mas não entende o poder. Tem muita gente que compreende o ambiente, mas não sabe o Deus que está presente no ambiente. O Senhor te chama a assentar, a tomar posse daquilo que os filhos de Deus têm por direito. E a Bíblia diz que chegaram e ele estava assentado ali. E aí a segunda coisa que a Bíblia diz, versículo 15, e foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera a legião assentado. Segundo, vestido. Esse moço outrora estava nu, agora ele estava vestido. Jesus muda a condição do ser humano. Não tinha roupa, agora está vestido. Me permita aqui, meu nobre companheiro monocromático, né, irmão Ângelo. Outrora, a aparência, como diz a Bíblia, um trapo de imundícia. Agora, coisa linda na presença do Senhor. Vocês já perceberam que o irmão Ângelo só anda combinando? Quem já percebeu que ele anda combinando? Deixa eu ver aqui. Olha aí, irmão Ângelo. Está todo mundo te notando. Se ele vem de marrom, é de marrom de cima e embaixo. Se ele vem de cor de vinho, é cor de vinho de cima e embaixo. É uma elegância só. Mas quando estava lá fora, era assim? Ele diz assim, ó, se não era uma elegância só, era aquilo que a pinga permitia vestir, era aquilo que a droga permitia vestir, era aquilo que o momento permitia vestir, mas na presença do Senhor as coisas mudam. Aleluia! Para que perder tempo lá fora? Gadara não tem nada para nós, Gadara só tem sepulcro, Gadara só tem demônio, mas na presença de Jesus tem vida, e vida com abundância, aleluia! É assim mesmo, irmão, a gente fica até mais ou menos engraçadinho. Irmãos, quando eu vim para Jesus, eu não pesava nem um saco de cimento, pastor Abimael. Você lembra disso? Não pesava um saco de cimento. Irmão, se desfiasse, não enchia uma empada. De tão magro que era. Mas agora, não é gordura não, irmão, é músculo. Mas se Jesus faz isso, pastor. É Jesus que faz isso. Amém, glória a Deus, aleluia. É Jesus. O cabra está lá fora, irmão. Toca na orquestra, olha aí. E tem gingado de pagodeiro, eu percebi ali que ele, né? Camarada está lá fora, irmão. Ele não encontra nada para a vida dele, nem gripe ele pega. Chega na igreja, arruma até casamento. Lá fora não tem nada. Anda de chinelo arrastando para a rua. Mas quando ele vem para a casa do Senhor, ele já logo ganha um terno. Ele está lá fora, irmão. Tudo perebento, tudo esquisito. Barbudo. Não tem nada contra quem usa barba. Mas tem umas barbas que é feia toda a vida, desgrenhada. O cara vem para cá tudo bonitinho. Alinhado, cheiroso. Eu conheci um camarada lá na Lagoa Dourada, que quando eu fui pregar o evangelho para ele, irmão, e ele falou para mim assim, entra aqui em casa. Pastor, ele estava de sunga, pastor. Todo tatuado, tinha saído da cadeia naqueles dias. E eu achei estranho demais o camarada falar para eu entrar na casa dele só de sunga.
cara forte assim, careca. E eu falei, Jesus dos crentes evangélicos, protege a minha alma. E eu entrei na casa daquele moço, meio desconfiado, e ele sentou no sofá, cruzou o braço, pastor, ficou olhando para mim. E eu digo para ele assim, Jesus transforma a sua vida. Eu comecei a pregar para ele, falar para ele. E ele falou para mim, vem no quarto comigo. Eu falei, Jesus, agora entortou o bigode da égua. E ele falou, vem no quarto comigo. E eu fui, irmão. Acho que eu não devia ter ido não, mas eu fui. E ele me mostrou em cima do guarda-roupa dele, ele falou, você conhece isso aqui? Eu falei, não conheço não. Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, isso aqui é uma 765. Acho que é um tipo de arma, né? Você quer uma 765. Eu vou lá na sua igreja. Mas se não for nada disso que você está falando, nós vamos conversar. E naquela época o pastor Zé Antônio tinha acabado de sair da Vila Crispim, e eu assumi lá no lugar dele, dirigindo. Na época era Vila Crispim, não era Lagoa Dourada ainda. Eu assumia lá a congregação, e fazendo esse evangelismo aconteceu isso. E aquele rapaz foi no culto à noite. Irmão do céu. E eu estava aqui dirigindo o culto e olhando lá, E aquele cara entrou, ele sentou no último banco. E ao sentar lá no último banco, irmão, parecia aquelas pessoas que têm um problema sério. Do jeito que ele sentou, o povo espalhou, sabe? O povo estava sentado, onde ele sentou, o povo se afastou. Porque todo mundo conhecia ele no bairro. E aí estamos lá. E aquele dia eu falei, pode ser meu último culto, vou pregar igual gente grande. E passei a mão no microfone, e preguei tudo que eu tinha. Preguei tudo. E fiz o apelo. E a hora que eu fiz o apelo, aquele moço levantou. E ele saiu correndo lá de trás. E ele se jogou no chão na frente do altar, assim, jogando deitado no chão. E a hora que ele se jogou, eu senti um alívio na minha alma, porque Jesus estava transformando aquele jovem, aquele rapaz. Passaram alguns tempos, eu não morava em Cruzeiro mais. E eu vim aqui, até para pregar aqui num culto de mocidade, num congresso de mocidade, eu vim pregar aqui. E quando eu vinha vindo aqui, perto do campo do FAC, eu estou vendo, pastor, um camarada andando com uma pastinha na mão, porque teve uma época que a gente andava de pastinha, lembra disso? Teve uma época dessa, você pegou também, né? A gente andava com pastinha. Camarada de terno, de pastinha, parecendo 007. E aí a minha esposa falou assim, está parecendo fulano de tal. Eu falei, não é não, está muito diferente. E eu parei o carro, abri o vidro e era ele. Já não era mais o tatuado de sunga e careca, mas já era vestido de terno com instrumento na mão, porque vinha louvar ao Senhor. Jesus faz isso ainda hoje, meus irmãos. É Ele quem faz. Jesus atravessou o mar da Galileia por causa de uma alma. E você veja que depois que ele terminou, ele entrou no barco e voltou. Era só para isso, Davi. Era só para libertar o gadareno. Qual é a tua dificuldade? Se para libertar alguém cheio de demônios, Jesus atravessa o mar, enfrenta a tempestade, mas ele vai. Imagine você que já é filho de Deus. O que ele não faz por você? O que ele não faz por você? Hoje, quando você dobrar o seu joelho, você fala, Pai, teu filho está precisando. E a Bíblia diz que os homens sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Você tem um Pai que cuida de você. Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós temos um Pai que cuida de nós. E a Bíblia vai dizer aqui para encerrar nesta noite, volta para os teus. Você tinha perdido o relacionamento com a sua família. Você não tem mais casa. Volta para a tua casa. Volta para a tua família. A minha vontade é que você viva em família. A minha vontade é que você volte aos teus. Eu não quero mais você desagregado. Eu não quero mais você separado. Chega de sepulcro, porque sepulcro é lugar de morte. Agora eu tenho vida para você. E aonde eu tenho vida, você deve levar a vida aos outros também. É por isso que quem aceita Jesus, ele não consegue ficar quieto. Ele sai falando, irmão. Ele sai falando para todo mundo o que Jesus fez para ele. Ele não sabe nem falar direito, mas ele sabe falar. Ele diz, olha, Jesus transformou minha vida. Eu não sei ainda pregar a Bíblia, mas eu sei o que Jesus fez no meu interior. Eu sei o que Jesus fez dentro da minha alma. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei aonde Ele está me colocando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso para você, guarde isso nesta noite. Filosofia não faz. Religião não faz.
pensamento positivo não faz. Segmentos, nem teológicos, nem filosóficos fazem. Só Jesus faz. Você pode dar um glória ao nome dele nesta noite? Glória ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Estados. Vamos fazer uma oração. Vamos sim. Meus queridos, podemos ficar em pé? O pastor pediu para que a gente fizesse uma oração com você. Eu quero fazê-lo de todo o meu coração, toda a minha alma. Quem sabe você está precisando que Jesus atravesse o mar por você hoje. Quem sabe você está precisando que Jesus chegue até a sua cidade. A coisa está difícil, a coisa está apertada, e você precisa. Aí aonde você está? Quantos precisam de uma oração nesta noite? Não precisa nem vir à frente. Eu quero orar com você nesta noite. Existe alguém que não conhece a Jesus e quer entregar sua vida a Ele nessa noite? Existe alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar nesta noite? Se tiver, levante assim sua mão. Aí onde você está? Online. Se você estiver online conosco nesta noite, você está ouvindo a palavra do Senhor e você diz que você quer, você é só dizer eu quero. E os irmãos ali do multimídia vão nos avisar. Existe alguém para o Senhor nesta noite? Amém? Glória a Deus. Como é que é o nome da senhora? Maria Aparecida. Amém, está aqui dizendo que precisa do Senhor. Quantos mais? Quantos mais? Mais alguém na casa? Mais alguém nessa reunião, nesta noite, precisa de Jesus? Jesus atravessa o mar por causa de um endemoniado. Ele fará muitas coisas por você. Muitas coisas por você. Eu quero orar com você. Que o reino dos demônios não tenha mais legalidade neste lugar. Ó Pai, que o ambiente seja tomado pela Tua glória, que o ambiente seja tomado, ó Deus, pela Tua presença, que haja libertação dos céus. Sim, e ó Deus, eu quero te pedir ainda, Pai, porque o Senhor toca no meu coração, alguns projetos nesta noite. Sim, alguns planos nesta noite, ó Deus, estão tendo os ventos e mares se levantando contra, mas em nome de Jesus eu quero te pedir, dê uma voz de comando nesta noite, acalma o mar, aquieta o vento, mas dá vitória aos teus filhos em nome de Jesus. Pai, eu te peço aqui, Pai, pela Tua misericórdia, da Tua igreja que está presente aqui, da Tua igreja online, seja a Tua graça sobre todos nós, ó Pai, precisamos de Ti, e por isso, entregamos nas Tuas mãos a nossa oração nesta noite, em o nome de Jesus. Quem recebe essa oração, diga amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Podeis assentar, amado. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Sim, meu Pai, Deus. nós te louvamos aqui nesta noite. Te damos graça, e te agradecemos, ó Pai, pela riqueza e pelas profundidades das palavras, ó Deus, que ouvimos aqui. Primeiro o Senhor nos convida, Senhor, porque estamos cansados, e depois o Senhor nos liberta, Senhor, nos transportando, ó Deus, de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Deus. E por isso nós te glorificamos nesta noite, ó Pai. Ó Deus, queremos colocar esses pedidos de aniversariantes em Tua presença. Queremos, ó Deus, que o Senhor multiplique o ano de cada um deles e que todos os anos a seguir sejam todos na Tua presença, servindo ao Senhor com alegria. Abençoa, Senhor, a Wanda, é o pedido do nosso irmão Mauro, que irá passar por uma cirurgia amanhã. Abençoa poderosamente os demais pedidos, os enfermos, aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, de uma libertação. Ó Pai, estenda as Suas mãos gloriosas de poder, dando-lhe a vitória, Senhor. Assim nós oramos nesta noite, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com os nossos irmãos online e também com a igreja presente agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.